Olá! Desde cedo a gente aprendeu que ser rico é sobre ter um carrão, uma casa enorme, enfim, sobre fazer barulho. Mas e se a verdadeira riqueza for exatamente o contrário? Nesta análise a gente vai desmontar essa ideia e buscar uma nova fórmula para uma vida rica, uma que foca no que de fato importa, o contentamento. Essa frase pode soar meio estranha de primeira, né? Afinal, a gente vive num mundo que grita por atenção. Mas o que ela quer dizer é que o maior luxo que o dinheiro pode comprar não é um item de marca, mas sim a liberdade. A liberdade de não precisar provar absolutamente nada para ninguém. É comprar a paz de ser invisível quando se quer. Isso nos leva direto para uma das maiores ilusões da nossa cultura. A gente foi treinado para confundir os símbolos da riqueza com a riqueza de verdade. É uma armadilha muito sutil, que nos faz gastar o dinheiro que não temos para parecer ricos, quando, na verdade, a gente só está se aprisionando cada vez mais. Olha só que interessante esse contraste. De um lado está o roteiro que todo mundo conhece, riqueza como um espetáculo, quase um show. Do outro, a realidade silenciosa. Riqueza de verdade é ter autonomia, é poder fazer as próprias escolhas, longe dos holofotes. É a liberdade que o dinheiro compra, não as coisas. Tá, mas por que a gente vive caindo nessa armadilha? A resposta, por incrível que pareça, está na nossa biologia. Existe um mecanismo no cérebro ligado à dopamina que nos deixa numa esteira infinita, sempre querendo mais. Esse mecanismo não liga para o quanto a gente tem, ele só se importa com o progresso, com a próxima conquista. Vamos pensar um pouco. O que traria mais satisfação financeira? A resposta instintiva para essa pergunta diz muito sobre como a nossa mente funciona, como a gente vai ver agora. Pode parecer estranho, mas a maioria das pessoas escolhe a primeira opção, mesmo valendo 10 vezes menos. Por quê? Porque a sensação de ganhar, de ver o número subir, libera muito mais dopamina do que a segurança de ter. Isso prova que nosso cérebro está programado para caçada, não para chegada. Enquanto a gente não entender isso, a satisfação nunca vai vir. E aqui está o pulo do gato. Muita gente acredita que mais dinheiro vai resolver a infelicidade e a ansiedade. Mas a verdade é que o dinheiro é só um amplificador. Se a pessoa já é grata e equilibrada, ótimo, ele vai ampliar isso. Agora, se ela é ansiosa e insatisfeita, o dinheiro só vai amplificar essa ansiedade. Ele não preenche buracos na alma. Isso nos leva a uma escolha fundamental, uma que a gente faz todos os dias, quer perceba ou não. Cada real que gastamos é um voto. Estamos votando em status ou estamos votando em independência? E o grande problema é, não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Essa imagem aqui deixa a diferença bem clara. Status é uma prisão, porque depende totalmente da opinião dos outros. A gente gasta dinheiro para montar uma imagem para uma plateia. Já a independência, isso é liberdade. A gente poupa para nós mesmos, para comprar controle sobre nosso tempo e nossas escolhas. É a diferença entre servir a uma imagem e ser servido pelo próprio dinheiro. E a maior ironia disso tudo talvez esteja nessa frase do Jim Carrey. A gente gasta uma energia, um dinheiro absurdo tentando impressionar pessoas que, na verdade, estão ocupadas demais pensando em si mesmas. É como atuar para uma plateia que nem está prestando atenção. Então, o que é essa tal independência que a gente tanto fala? É basicamente isso, é o luxo supremo. Não se trata de nunca mais trabalhar, mas sim de ter o poder de dizer não. Não para um chefe abusivo, não para um projeto que fere seus valores, não para um estilo de vida que te sufoca. É ter controle sobre o próprio tempo. Com tudo isso em mente, a gente pode finalmente montar a equação por uma vida genuinamente rica. E olha, é uma fórmula bem simples, mas que equilibra os dois elementos mais cruciais que o dinheiro pode influenciar. A fórmula é essa: independência mais propósito é igual a contentamento. Mas por que os dois juntos? Pensa bem. Independência sem propósito é só tempo livre sem direção, o que pode levar a um baita vazio. E propósito sem independência é uma prisão. A gente sabe o que quer fazer, mas não tem a liberdade para isso. O propósito é a bússola que dá direção para essa liberdade toda. É algo maior que nós mesmos. Pode ser a família, uma causa, uma arte. É o que transforma o dinheiro, que antes era o objetivo final, em apenas uma ferramenta a serviço de algo que realmente importa. Só que tem um perigo do outro lado da moeda. O risco de poupar tanto, de focar tanto no futuro, que a gente esquece de viver o presente. Chegar no fim da vida com a conta bancária cheia e a alma vazia de experiências também é um tipo de fracasso, né?
E essa história é um lembrete muito poderoso disso. Um jovem esquiador que viveu cada segundo, acumulou dívidas para viajar o mundo fazendo o que amava. Ele morreu cedo e a lição é brutal. Às vezes, o maior risco não é gastar, mas sim apostar todas as fichas num futuro que talvez nunca chegue. E essa é a pergunta que redefine tudo. O risco de verdade não é sobre o mercado de ações ou a taxa de juros. O risco real é chegar no fim da vida e se arrepender de não ter vivido, de não ter passado tempo com as pessoas que ama, de ter se preocupado à toa. Isso não é só filosofia, é dado. Uma pesquisa feita com idosos revelou exatamente isso. Os maiores arrependimentos da vida deles foram sobre relacionamentos e preocupações inúteis. E sabe o que ninguém, absolutamente ninguém disse? Ah, eu deveria ter ganhado mais dinheiro. A sabedoria que o tempo traz é bem clara. Então, como a gente amarra tudo isso? Com essa ideia central. Dinheiro precisa ser uma ferramenta, não uma régua. Uma ferramenta serve para construir a vida que a gente quer. Uma régua só serve para medir a gente contra os outros. E esse é um jogo que ninguém nunca vence. Certo, vamos tornar isso prático. Comece com uma pergunta brutalmente honesta. Para quem eu estou vivendo? Depois, analise seus gastos com essa lente. Isso que eu compro me dá mais liberdade ou me cria mais obrigações? Corte o que for só para show e use o que sobrar para construir sua independência e, claro, para criar memórias. Vamos deixar essa pergunta no ar por um instante, porque a resposta sincera para ela pode de verdade mudar completamente a forma como uma pessoa enxerga e usa o dinheiro para o resto da vida. E no fim das contas, a grande virada de chave é esta. A busca sem fim por mais é uma armadilha. A verdadeira liberdade, a riqueza de verdade, vem quando a gente define o que é suficiente e tem a coragem de viver assim. É quando percebemos que a paz que tanto buscamos não está no próximo upgrade, mas na gratidão pelo que já temos. Ela sempre esteve aqui.